No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais um lançamento da Great Wall Motors no mercado brasileiro. Estamos falando de um modelo que sai sobre a marca Aval. O modelo é o H6, só que tem uma novidade. Aqui é o H6 GT, que tem a traseira mais esportiva. E agora nós vamos conhecer todos os detalhes dessa novidade. Não existem opcionais nesse carro. Tudo que eu vou mostrar para vocês é sério. Então vamos começar da iluminação, porque tudo por fora nesse carro é LED. Inclusive aqui do lado do farol, você tem indicação aí, ó, LED Premium Vision. Então temos o farol ligado, tem a assinatura do DRL, a assinatura de lanterna, tem também aqui, ó, farol alto e também a luz de pisca. Até mesmo o farol auxiliar aí embaixo, 100% em LED, o que garante uma boa iluminação à noite. Aqui por fora a gente pode destacar várias coisas, como por exemplo os acabamentos. A roda, por exemplo, aro 19 polegadas em tom escurecido. A moldura das janelas também pintadas em preto brilhante. Agora, olha que detalhe interessante aerodinâmico que a gente tem aqui na parte de baixo do veículo. Tem mais coisa, o espelho lateral pintado em preto e aqui na parte dianteira, além da iluminação totalmente em LED, você vê o cuidado, por exemplo, com esses detalhes. Isso aqui não é carbono, tá, pessoal? É um acabamento que imita carbono. De toda forma, deixa o visual mais interessante. Aqui na parte traseira temos alguns detalhes para destacar. Vou começar pelos elementos aerodinâmicos. Ó, a gente tem este pequeno aerofólio aqui, temos também este outro elemento aerodinâmico que acaba criando uma composição visual interessante. A gente tem esse detalhe que, como lá na frente, lembra carbono, não é carbono, mas lembra carbono. E vocês estão vendo todos os logotipos aqui atrás escurecidos. Segundo o pessoal da Great Wall Motors, isso foi uma escolha para o mercado brasileiro. Inclusive, ó, detalhe GT aqui em vermelho, que combina, por exemplo, com as pinças do carro, que também são pintadas em vermelho. Outro detalhe também interessante é este recurso estilístico aqui do carro. E olha, a iluminação aqui atrás também é 100% em LED, tudo LED no carro. Ainda falando dos recursos de estilo, quando a gente olha aqui no para-choque, tem esses detalhes cromados dos dois lados, mas isso aqui não é saída de escapamento, é apenas um recurso de estilo. Esse carro tem sim uma saída de escapamento que fica aqui na parte de baixo do lado esquerdo, mas é uma saída bastante convencional. Ainda assim, houve preocupação com o estilo como um todo do veículo. O porta-malas aqui conta com acionamento elétrico, inclusive você pode abrir pela chave de telecomando ou botão lá dentro do carro. E a gente tem alguns recursos como a cobertura do porta-malas, que aqui ela é retrátil. Temos um espaço aqui de 515 litros de capacidade, compartimento aqui nas laterais para você guardar aquelas coisas que não podem ficar rolando e até mesmo uma tomada de 12 volts, caso você queira ligar algum equipamento. Inclusive, quando você levanta aqui o piso do porta-malas, você vê mais algumas coisas, né? Então você tem aqui o gancho de reboque, ferramentas, o carregador portátil e olha, o carro não tem step, o que ele tem é aquele kit de reparo com compressor e selante para os pneus. Agora nós vamos explorar todos os detalhes técnicos aqui do Great Wall Motors Aval H6 na versão GT. Mas para isso, olha só, trouxe aqui meu amigo Flávio Guzman. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Jorge? Pessoal, vocês já conhecem o Flávio Guzman de outras épocas, né? Mas agora ele está aqui na Great Wall Motors como gerente de produto, isso mesmo? Isso. Bom, tem bastante tecnologia para explorar nesse carro aqui. São vários tópicos interessantes, Flávio. Muita tecnologia embarcada, motorização e a gente vai separar eles por tópico para contar para vocês. Vamos ver cada um deles agora. Já vamos começar na questão de assistências à condução, porque esse carro tem vários equipamentos. Vamos listar os equipamentos primeiro, né? Primeiro, quantos sensores de estacionamento temos aqui? Nós temos 12 sensores ao total. De estacionamento. De estacionamento. Aí você tem mais quantos radares? Temos 2 radares, um que fica na parte frontal, outro que fica no para-brisa. E depois desses radares você ainda tem um conjunto de câmeras, né? Eu tenho um conjunto de 5 câmeras na frente, no para-brisa, embaixo dos retrovisores e na parte traseira. Bom, cada um desses equipamentos tem aí uma função interessante. Mas, claro, um carro desses, como a gente já conhece de outros, tem aquele sistema completo de assistência à condução, né? Controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência, permanência com centralização de faixa, tudo isso a gente já conhece de outros modelos. Mas tem umas coisas diferentes. Quais são elas? Tecnologias que a gente tem exclusivas nossa, o Smart Cornering. O que é esse? O Smart Cornering funciona quando você está numa estrada com o piloto automático ou até mesmo em ruas.
o radar de longo alcance ele é capaz de reconhecer o ângulo da curva e ele adapta a sua velocidade, se for necessário diminuir um pouco. Ele reduz a velocidade, saiu da curva, ele retoma a velocidade que você estava setado. Ele entende a situação de curva para mudar, então, a questão da velocidade. Perfeito. Muito legal isso. Mas tem um outro recurso também que é bem legal para caminhões. Como é que é? Isso, é o nosso Smart Dodge, o desvio inteligente, que é quando você está fazendo uma ultrapassagem com caminhões, de caminhões, ele joga você um pouco, afasta você um pouco do caminhão, para você não ter vento lateral e até ultrapassar com mais segurança. Muito legal isso, né? Os outros carros não têm esse tipo de coisa. Tem mais uma outra coisa, né? Quando você entra num lugar meio apertado, né? E aí na hora você tem que sair de ré, ficou complicado. Qual é o recurso diferente? A gente tem o Auto Reverse Assistance adaptativo, que seria o quê? O carro o tempo inteiro ele está gravando com a câmera traseira e dianteira, todas as câmeras na verdade, todo o seu percurso. Quando você entra numa via muito estreita, que você não se sente confortável para fazer ela de ré, o carro é capaz de voltar até 50 metros. Gravando o que ele fez na ida. Exatamente. E ele é adaptativo por quê? Se em algum momento aparecer algum obstáculo, outro carro, um animal, um pedestre, ele vai reconhecer. Ou seja, não é só o que está na memória, mas ele também vai reconhecendo novos obstáculos. Vocês estão vendo que em matéria de assistência à condução, a Great Wall Motors caprichou aqui no Aval H6. Como qualquer veículo que tem sistemas de câmeras 360 graus, claro, a gente vai ter vários modos de visão que você consegue selecionar pela tela da central multimídia. Mas, mais uma vez, aqui tem algo diferente. O que é, Flávio? A nossa câmera, as 5 câmeras são capazes de gerar 9 ângulos diferentes durante o estacionamento ou então até com o carro parado, mas também ele te permite a função Invisible Hood, que está dentro dessas 9 opções. Você clica e você consegue ver as rodas esterçando o chão como se você não tivesse o capô na frente. Então você tem total visão de um possível buraco, pode desviar, principalmente em ruas, rodovias ou fora de estrada, que a gente às vezes precisa fazer esse desvio, é muito bom. É como se o capô ficasse transparente utilizando essas funções avançadas de câmera. Perfeitamente. Na hora de atravessar aqueles lugares mais acidentados vai fazer toda a diferença. A gente precisa entender exatamente como funciona o motor a combustão nesse carro aqui, porque é diferente do que a gente já viu aí no mercado com outros veículos. Para começar, que motor que é esse, Flávio? Esse é um motor 1.5 turbo, 16 válvulas, 4 cilindros. Injeção? Injeção direta. Ok. Bom, pois bem, esse motor aqui, a gente já entendeu que a principal função dele é ser um gerador de energia para os motores elétricos, mas tem alguns momentos que ele pode atracar diretamente na roda. Como é que é isso? Sim. Ele, em diversas funções, por volta de 60, 70 km, dependendo da pressão no acelerador, ele já entra a primeira marcha, que seria a marcha de média, baixa e média, e por volta dos 110, 120 km, ele também é capaz, numa velocidade de cruzeiro, entrar, colocar a segunda marcha, sempre visando o carro ficar o mais eficiente possível. Além disso, dependendo das condições da rodovia, da rua que você estiver andando, em algum momento o carro entende que não precisa mais da combustão e ele é capaz de rodar no modo 100% elétrico e aí dessa forma ele desacopla o câmbio do motor. Então, pessoal, vocês estão vendo que é o seguinte, a principal função do motor é ser gerador de energia, tá? Mas nessas situações ele acopla. E o detalhe é que esse câmbio de 2 marchas é uma exclusividade de vocês, né? É uma exclusividade nossa, o nosso sistema todo, que a gente chama o e-traction, né, que seria o motor, mais toda a parte de baterias e câmbio, e o nosso câmbio é o DHT, que é o Dedicated Hybrid Transmission, que seria uma transmissão dedicada híbrida. Agora vamos entender como é que funciona esses outros motores elétricos do carro. Bom, pessoal, como eu expliquei para vocês, tem um motor a combustão, mas não é ele que necessariamente traciona o carro. Esse carro aqui funciona prioritariamente em modo elétrico. Para isso, ele tem um motor elétrico no eixo dianteiro e um motor elétrico no eixo traseiro. Mas vamos entender a gestão desse sistema. Flávio, normalmente no dia a dia, onde está a tração, na frente ou atrás? O carro, como ele começa prioritariamente elétrico, ele tem a tração na frente, porém, dependendo da demanda, do piso, aderência, pressão no pedal do acelerador, ele também pode jogar para trás, tendo uma tração integral, mas ela é 100% variável, então ela pode ter tração somente atrás, somente na frente,
ou tudo junto, podendo variar de acordo com a demanda que o carro identifica. Moral da história, é uma tração totalmente inteligente e variável de acordo com a utilização. E para alimentar esses motores, como é que funciona? Flávio, tem uma bateria aqui, qual é a capacidade dessa bateria? Uma bateria de 34 kWh, né, uma bateria que permite ela 100% carregada até 170 km de autonomia ciclo NBR, no modo 100% elétrico. E também é uma bateria que ela tem a possibilidade de carregar no AC, ou seja, alternada, de até 6.6, ela aceita. E você também tem a possibilidade em corrente contínua, ele aceita até 48 kWh. Então, de 0 a 100 no AC, você faz em até 5 horas, e no DC, na corrente contínua, de 10 a 80% de bateria, você faz em aproximadamente 29 minutos. Bom, pessoal, isso é um importante diferencial, porque quando a gente pega carro normalmente híbrido plug-in, vocês já viram aí outros no canal, ele só tem, por exemplo, a porta do tipo AC, AC do tipo 2, e muitos são limitados em 3,5 kW. Aqui você carrega em até 6,6. É claro, aqui nós temos uma bateria maior, mas você tem a possibilidade de usar os carregadores de corrente contínua. Bom, se o carro tem a bateria para tracionar os motores elétricos, a gente explicou que esse aqui é um motor agerador, mas vamos lá. Se eu dou um pedalzão lá embaixo, né, o famoso full throttle ou kick down, ele vai ligar um motor a combustão também, mas a questão é a seguinte, Flávio, ele vai ligar para quê? Para gerar energia para os motores ou para tracionar o carro? Como é que funciona? Ele vai ligar o motor sempre que for necessário num kick down ou no full throttle, né? Para dar mais potência, para chegar nos 393 cavalos e 77,7 kg de torque. E você ter essa experiência entre o híbrido e o 100% elétrico. Então, além dele tracionar, empurrar os motores, ele também é capaz de gerar energia da combustão e carregar um pouco a bateria. Ó, nessa parte de carregar um pouco a bateria, que eu também tenho uma dúvida interessante. Por quê? Bom, a bateria tem 34 kWh. Vamos supor que a bateria acabou, né? E aí? Esse motor a combustão, ele vai carregar completamente a bateria? Não? Como é que ele vai funcionar, Flávio? Ele vai fazer da seguinte forma, se você está com a bateria completamente zerada, está numa estrada, não tem onde carregar, mesmo que você veja no painel que está zero, autonomia de 2, 3, ali, a bateria praticamente zerada, a bateria sempre vai trabalhar com uma carga de segurança, reserva técnica. Uma reserva, exato, de 12,5% aproximadamente. E esses 12,5 eles sempre vão ser recarregados na frenagem, numa descida, quando você tira o pé do acelerador, e também através do motor a combustão, que o motor elétrico dianteiro, além de tracionar, ele também tem um motor de gerador. Ele pega o combustível, cria energia e vai abastecendo a bateria para o carro, mesmo praticamente só a combustão, ele ficar o mais eficiente possível. Então você está vendo que, pessoal, tem uma combinação aí do motor a combustão para gerar energia, mas também a recuperação. E nesse caso ele vai funcionar como uma espécie de híbrido, mas ainda assim mais eficiente. Vamos entender um pouco da performance do carro. A gente sabe que peso é um fator determinante. Flávio, quanto que esse carro pesa? 2.050 quilos, 2 toneladas. Não é um carro leve, mas olha só, como é que é o 0 a 100 dele? 0 a 100 em 4,8 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 180 km por hora. Vocês estão vendo, pessoal? Tem muito carro 100% elétrico no mercado brasileiro que é limitado, por exemplo, em velocidade de 150 a 160 km por hora. Esse vai até 180 e o 0 a 100 é digno de carro esportivo, menos de 5 segundos. Outro ponto muito importante desse veículo, ele já é um carro 100% conectado. Como é que é isso, Flávio? É isso, Jorge. O carro vai vir 100% conectado, a gente tem uma parceria com a Claro, né? Então todos os carros que forem entregues para os clientes já vão estar habilitados e além disso, além de 100% conectado, um 4G, o cliente vai também poder utilizar o aplicativo da GWM e utilizar algumas funções remotas disponíveis para controlar o carro à distância. Pessoal, isso a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, claro, naqueles vídeos bem dedicados sobre tecnologia, mas é importante você saber, o carro estará 100% conectado.
Vamos entender o processo de carregamento. Olha só, do lado direito do carro, você tem aqui a tomada AC do tipo 2, já bastante conhecida, que recebe potência até de 6.6, e aqui a combinada, né, o CCS tipo 2, que vai receber potências de até 48 kW. Mas quando você compra o carro, ele já vem com um carregador portátil, né, Flávio? Isso, é um carregador portátil 220 volts, para ser ligado em casa ou em qualquer lugar, aterrado. Então é uma tomada padrão brasileiro. Padrão brasileiro. Tem que ter um aterramento funcionando. Tem que ter o aterramento funcionando. E ele tem uma potência de aproximadamente 2,8 kW. Lembrando, pessoal, isso aqui é um carregador portátil para ser utilizado numa condição de emergência. O ideal com um carro desse é que você tenha um carregador de parede na sua casa. Mas muita gente deve estar perguntando, né? E se o carro tiver que carregar num lugar onde não é necessariamente coberto, né? Você tem a tomada, o carregador vai ficar exposto à chuva. E aí, Flávio? Não tem problema, é um carregador que ele é resistente à água, então ele pode tomar chuva, pode sofrer alguns respingos. Ele só não aceita o jato diretamente nele e nem que ele seja mergulhado, mas ele pode tomar chuva, ser carregado tranquilamente. Não vai ter perigo se chover em cima do carregador. Claro que o carro também tem um tanque de combustível e o bocal fica aqui do lado esquerdo. Mas vamos entender a capacidade. Flávio, quantos litros entram aí? 55 litros. 55 litros. Partindo do princípio que o carro está plenamente abastecido, mas a bateria plenamente carregada, qual a autonomia desse veículo, Flávio? O melhor dos mundos, né, Jorge? A gente tem uma autonomia média aí de até 1.052 quilômetros de autonomia total. Dá quase para ir para o Rio de Janeiro e voltar? Dá, né? Então, como vocês estão vendo, é uma autonomia muito boa. O entre-eixos aqui é generoso, de praticamente 2,74 m. Ajustei os bancos dianteiros de forma confortável para mim, ó. Do meu joelho ao encosto do banco, praticamente 1 palmo. E a movimentação de pés também é bem generosa. E a gente encontra mais coisas. Descansa-braço escamoteável com porta-latas, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, 2 tomadas aqui USB do tipo A para carregamento, alça de segurança aqui no teto, ganchinho para colocar cabide, iluminação em LED e também espaço na porta e até mesmo atrás dos bancos aqui para você organizar vários tipos de pertences. O acabamento desse carro é um detalhe que chama atenção. Os bancos, como vocês estão vendo, até mesmo na parte traseira, são em couro microperfurados. Você tem detalhes aqui na parte superior em suede, inclusive com o símbolo GT em vermelho. E olha só, pessoal, até mesmo na porta você tem aí uma parte em suede, uma parte que lembra acabamento em carbono e vários materiais suaves ao toque. Então, a GWM se preocupou com esse detalhe de impressionar o cliente com um bom acabamento. Aqui na frente, entre os bancos, a gente tem um console organizado. Então aqui nós temos um descansa-braço com um bom porta-objetos. O apoio de braço tem acabamento aqui em suede, freio de estacionamento elétrico, função auto-hold. Aqui vocês estão vendo, nós temos um porta-objetos que pode ser porta-latas ou ampliado, né? Aqui na frente é um carregador de celular por indução, mas uma coisa que eu notei aqui, vocês estão vendo que tem aqui um detalhe? Imagino que seja para você colocar o smartphone assim. Mas, de toda forma, encaixou muito bem aqui, né, se não for. A gente também tem aqui na parte de baixo um console flutuante, onde você tem mais opção de porta-objetos. E aqui do lado você tem tomada USB do tipo A e de 12 volts. E olha o detalhezinho aqui. Mulheres vão adorar isso aqui, né? Para você poder, eventualmente, pendurar uma bolsa. E, por fim, a gente tem aqui o porta-luvas, que também tem uma boa capacidade. Ou seja, dá para organizar as coisas muito bem. Mais alguns botões aqui no console, né? Então a gente tem aqui, ó, sistema do ar-condicionado, desembaçador, luz de pisca, desembaçador traseiro, ligar e desligar a central multimídia. Mas esse é muito legal. Quando você aperta, ele já ativa aí o sistema de câmeras do carro. Então vocês estão vendo aqui, ó, tô com a câmera dianteira. Se eu engatar a ré, ele já muda para traseira. Então ele faz isso aqui automaticamente. Só que você tem outros modos. Quando você clica aqui em 360, por exemplo, você pode ter aqui um modo de 360 graus do carro. Isso aqui é uma imagem em tempo real. E tem mais algumas outras coisas. Tá vendo o carro aqui, ó? Se aplicou o modo transparência, ele deixa o carro transparente usando memórias de câmeras de onde ele passou para exibir o que tem aí no carro. E, ó, você consegue escolher pontos pré-definidos aí da visão. Mais do que isso, né?
Você tem aqui a vista auxiliar que você consegue ver as rodas dianteiras, aqui para alertar objetos. Você também pode colocar aqui para ver a linha de guia dinâmica. Então, você tem várias opções de câmera para utilizar nas mais diversas situações possíveis. Vou explicar aqui a central multimídia de forma reduzida. Pois bem, ela usa uma plataforma Android para funcionar. E os menus principais são esses que estão aqui ao lado. Então vamos cada um dos menus. Esse primeiro menu aqui, você tem as fontes de áudio, inclusive a integração com o smartphone. Já tem o Deezer embarcado. Quando a gente aperta essa outra opção, ele abre esses outros menus aqui embaixo. Então você vai ter a Apple CarPlay Android Auto. Aqui você tem diversas configurações do veículo. Então aqui, ó, parte do interior, parte do exterior, parte de luzes, condução, manobra, uso do Intelligent Drive do carro e outras funções. Novamente aqui você tem a central de usuários. No futuro a gente vai explicar melhor isso, mas pessoal, esse carro tem uma câmera aqui que filma o motorista e cria um perfil específico para cada motorista, e inclusive avisa o motorista se ele estiver dirigindo de forma distraída, mas mais para frente a gente vai explicar sobre isso. Depois você tem aqui configurações específicas da central multimídia, né? A parte de conexão Bluetooth, Wireless LAN, o sistema de som do carro, onde você tem várias configurações também, a tela da central multimídia, você pode customizar algumas coisas e informações do sistema operacional. E aqui você também vai ter a informação de telefone. Outra coisa que você tem aqui, ó, é o ar-condicionado, né? Então você pode controlar a temperatura, lembrando, ó, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas. Outro negócio legal, o banco tem 3 níveis de ventilação. Tanto o motorista, como também o passageiro vai ter aí os 3 níveis de ventilação. Então a gente vê que a parte de climatização ficou bem caprichada. A parte de telefone, né, caso você tenha um telefone integrado e conectado por Bluetooth, e mais essa parte de conexão rápida. Tem mais coisas. Quando você faz o drop-down do menu, você tem algumas funções de acesso rápido. Então, Wireless LAN, Bluetooth, aqui você atua no peso do volante, né? Então você tem um modo mais leve, um modo mais confortável e um modo mais esportivo. Programa de estabilidade. E olha só, tá vendo esse modo de alagamento? O carro é 100% elétrico, mas ele tem uma saída de escapamento lá atrás. E aí quando você vai passar no alagamento, você aperta aqui. O que ele faz nesse momento? Liga o motor. Para quê? Para evitar o risco de entrar água reversa pelo escapamento. Então mantém o motor ligado quando você vai passar em algum alagamento. Não quer mais usar o modo, só vir aqui, apertar e ele volta a operar aí nesse modo híbrido plug-in do carro. Um detalhe, vocês devem estar se perguntando, será que tem GPS embarcado? Tem uma pegadinha aqui para você chegar nele, ó. Tá vendo aqui na Home? Você aperta 2 vezes, aí você vai para a função de GPS. Apertou de novo, vem para a função de menu. Mas você tem um mapa de GPS embarcado, que a gente sabe, né? Locais onde tem problema de sinal de celular, isso acaba ajudando e ajudando bastante. Aqui na posição do motorista, bom, a porta aqui na frente também tem aquele ótimo acabamento que a gente viu na porta traseira, né? Todos os controles aqui e também quando você aperta esses 2 botões, ó, tem a função de rebatimento aí dos espelhos laterais, bastante prático. Bom, espaço para guardar várias coisas, né? O acabamento que lembra carbono, o suede aqui nessa parte. E o motorista conta com ajustes, volante. Você tem aqui ajuste de profundidade, ajuste de altura. O banco do motorista tem todos os ajustes elétricos, mas não possui posição de memória, tem até mesmo aqui o lombar. Mas o cinto de segurança aqui, pessoal, não tem ajuste de altura, é uma posição fixa. Ainda assim, quando eu sentei aqui, eu encontrei uma posição bastante confortável. Mais alguns controles. Aqui do lado esquerdo você tem o botão para abrir o porta-malas com controle elétrico, faixa de altura dos faróis, abertura do bocal de tanque de combustível e o controle de descida em rampa. Esse porta-objetos, por exemplo, é útil para quem gosta de colocar carteira masculina ou outros objetos menores. E não vamos esquecer que esse carro já vem de série com um teto solar panorâmico, que a parte dianteira pode ser aberta. O painel à frente do motorista é uma tela totalmente digital, inclusive com boa leitura. A gente pode interagir com algumas coisas utilizando esses botões aqui do lado. Então, mudando para o lado, você vai ter aí as funções de áudio, por exemplo. Você também tem aí a função de conexão do smartphone e computador de bordo. Usando a tecla para baixo, você consegue ver outras informações aí do computador de bordo, tá vendo? Que você consegue mudar, indicador de pressão dos pneus, individual por cada pneu,
consumo instantâneo e aqui, quando o carro está andando, ele mostra o fluxo de energia. Detalhe, pessoal, aqui nós temos a autonomia em modo 100% elétrico e deste lado a autonomia usando combustão, ou seja, o combustível líquido. Política de garantia, como é que funciona? Pois bem, pessoal, esse carro aqui tem uma garantia de 5 anos sem limite de quilometragem. Já a bateria de alta capacidade, olha só, ela tem uma garantia de 8 anos ou 200 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Agora, para a gente entender muito da estratégia dessa marca, a Great Wall Motors, também conhecida, e vocês conhecem bem no Brasil como GWM, eu trouxe aqui nada mais nada menos que Oswaldo Ramos, o diretor-geral da marca GWM. Oswaldo, obrigado pela presença aqui no nosso canal. A gente que agradece a oportunidade, e é uma oportunidade única, né, de estar lançando uma marca nova e um produto para revolucionar, né, para chacoalhar o mercado brasileiro. E claro, pessoal, ele vai responder as perguntas difíceis que a gente faz sempre aqui no nosso canal. Já vou começar com essa daqui. Bom, para chegar no Brasil, vocês usaram a estratégia do PHEV, o Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ou veículo plug-in. Por que essa tecnologia e não as outras de eletrificação que a gente já tem no mercado? O plug-in híbrido, com uma bateria grande, com autonomia no modo elétrico para 170 km, ele permite você ter a real experiência de um carro elétrico no dia a dia, mas com a flexibilidade de ter o apoio também de um motor a combustão. Quem comanda na maior parte do tempo é o elétrico. Precisou, entrou combustão. Autonomia total, 1.052 km. Você não vai ficar na mão para viajar e vai ter experiência de carro elétrico. Outra dúvida, a gente sabe que o carro está preocupado com a questão da sustentabilidade, mas nesse momento, esse modelo aqui, o motor a combustão é puramente a gasolina. Oswaldo, por que não é flex? No primeiro momento, a gente sabe que, olhando para o consumidor brasileiro, as pessoas compram o carro flex, mas a maioria acaba usando mesmo o motor a gasolina. Então, para esse estágio agora, o primeiro produto sendo lançado no Brasil, a gente preferiu trazer a eletrificação, né, a parte do plug-in híbrido, antes mesmo de completar o desenvolvimento do flex, que poucas pessoas usam o etanol. Mas a gente acredita muito nisso como tecnologia para o futuro e estamos sim desenvolvendo para o ano que vem. Vai ter novidade. O cliente também quer saber qual é a estratégia de venda e quais serão os modelos. Esse aqui é o Aval H6 GT. Mas e aí? Quais são eles, Oswaldo? Então, todos os produtos que a GWM vai trazer ao Brasil serão eletrificados. Seja ele híbrido plug-in, como esse carro que nós estamos vendo aqui hoje, seja um híbrido convencional autorrecarregável, mas todos eles contando com muita bateria para ter a contribuição da eletrificação. A primeira linha de produtos que a GWM traz é a linha do Aval H6, tanto na carroceria GT, que é o nosso crossover coupé, como também no Premium, que é a nossa carroceria de SUV tradicional. Mas tem coisa prevista aí, né? A gente começa com esses produtos, o Premium também vai ter a opção de HEV, de híbrido e de plug-in, e a gente vai ter um futuro de 10 modelos em 3 anos, inclusive com produção em Iracemápolis, no interior de São Paulo, e aí já vai ser híbrido flex. Teremos novidades da marca em breve. A GWM é uma marca nova, de origem chinesa. E aí a gente quer saber o que vai ser diferente na GWM para o consumidor. O ponto é exatamente esse foco do consumidor brasileiro. Não adianta você trazer um produto de muita tecnologia e não ter o serviço também que o consumidor espera. Então, para isso, nós temos um time de brasileiros que desenvolveu um produto específico para o Brasil e nós nomeamos os melhores parceiros para ser a nossa rede de vendas e de assistência em cada região do Brasil. Por exemplo, na nossa região lá, no noroeste do estado de São Paulo, já tem um grupo, né? Então, o Grupo Caminho é responsável por todo o noroeste do estado. Ele começa com algumas lojas iniciais, o nosso plano de ter 50 lojas no primeiro semestre, e o início das atividades, independente de onde está o prédio físico, a Caminho vai prestar serviço e entrega em todo o noroeste do estado de São Paulo. Tá vendo, pessoal? Vai ter um suporte adequado. A GWM realmente quer fazer diferente. Aliás, Oswaldo Ramos, quantos anos de experiência de indústria automobilística? São 3 décadas. 3 décadas trabalhando na indústria. Então ele é uma pessoa que conhece o mercado brasileiro e para isso criou modalidades diferentes. Cita um exemplo aqui. Então, o consumidor, além da aquisição do carro, né, que é um bem caro e você empata muito capital, o consumidor está cada vez mais interessado no carro por assinatura. Ainda mais numa marca nova, desconhecida, a pessoa pode ter receio. Experimenta o nosso carro por 12 meses no programa de assinatura. Gostou do carro?
no final você pode comprar ele depois de um ano, você pode comprar outro carro 0 km ou assinar outro modelo. A escolha é tua. O importante é experimentar a marca e a tecnologia. Vai ter a opção, digamos assim, de um super test drive a longo prazo com uma assinatura. Entendendo o novo momento do mercado brasileiro onde conectividade é extremamente importante, Oswaldo, tem coisas especiais aqui nesse carro. Quais são elas? O carro, todos os nossos modelos já saem 100% com um eSIM, né, com um chip eletrônico que tem todo o sinal da Claro, na telecomunicação aqui do Brasil, e com essa conectividade, além do hotspot de Wi-Fi para dentro do carro, para os clientes, uma série de dados são armazenados, que vão estar disponíveis para você pelo app, com várias funções, inclusive de controle remoto, de coisas que você vai poder ver o desempenho do carro e controlar o funcionamento do carro pelo aplicativo do seu celular. É claro que no momento oportuno, pessoal, vocês vão ter aquelas nossas matérias super dedicadas só para falar de tecnologia e conectividade do modelo. E olha só, apesar da GWM ser uma marca chinesa, ela já está instalada no Brasil. Isso mesmo! Ela comprou recentemente uma fábrica no interior do estado de São Paulo, em Iracemápolis. Então, Oswaldo, eu quero entender, esse carro aqui, nesse momento, ele está sendo importado, mas o que aquela fábrica exatamente vai fazer? A intenção de ter uma fábrica, primeiro a gente mostra a solidez, é um plano de médio e longo prazo, a gente vem para trazer tecnologia para o Brasil e produzir no Brasil. A fábrica deve iniciar as atividades em meados do ano que vem, e os carros que serão produzidos, já tem 2 modelos aprovados para produção local, eles já começam, como eu comentei, híbrido flex. O Ravo H6 ele inicia importado, e dependendo da demanda do mercado brasileiro tendo escala, ele pode também ser produzido em Iracemápolis. Moral da história, a GWM está instalada efetivamente no mercado brasileiro. E eu já vou dar uma dica, se você for ter um carro desse em casa, você vai precisar de um carregador de parede. E olha só, a minha dica, mais uma vez, é esse carregador aqui, ó, V-Mobile Wall da WEG, um carregador que você consegue instalar num sistema bifásico simples com aterramento. Ele vai te entregar uma potência máxima de 7,2 kW, o que é mais do que o carro consegue receber, ele recebe 6,6. Portanto, esse carregador aqui é ideal para você ter na sua residência por conta da potência e facilidade de instalação. Bom, pessoal, vocês estão vendo que agora eu estou aqui dentro do carro no Autódromo de Interlagos, mas quem vai me acompanhar aqui é um piloto profissional, Felipe Poleto, certo? Exatamente. Pessoal, o Felipe, piloto profissional, quantos anos de experiência? Ó, já tem uma jornadazinha de mais de 20 anos de carreira. Quase comigo, hein? Ele tem no automobilismo e eu tenho aqui na área de automóveis. Bom, Felipe, fala um pouquinho a sua experiência, por onde você passou e o que você está fazendo atualmente. Bom, já passei um pouquinho de tudo, tive uma carreira longa aqui no Brasil e também 5 anos competindo nos Estados Unidos, desde turismo, a Fórmula, kart. Atualmente sou um dos pilotos da Bravar de kart aqui no Brasil e a gente está tentando negociar alguma coisa, de repente, para uma Porsche Cup, alguma coisa para essa temporada ainda. Olha aí, tá vendo, pessoal? Eu tô com um profissional que sabe o que está fazendo. Bom, nós vamos andar aqui agora com a Val H6 na Autódromo de Interlagos, mas vocês prepararam umas coisas legais aqui pra gente, não foi? Exatamente, a gente começa já de uma forma bem divertida. A gente vai fazer um launch control na saída do box. A gente tem alguns pontos de redução de velocidade para a gente manter o exercício de forma segura. Então a gente tem alguns S's no meio principalmente na reta oposta e na reta principal. E depois a gente vai experimentar alguns modos de condução do carro, desde o modo normal, ou vovó passeando no parque, ao modo mais esportivo e um pouco mais agressivo também. Então, pessoal, vamos lá. O carro já está ligado aqui. O modo de condução que nós vamos utilizar agora é o modo normal, né? Modo normal com ESP off, para a gente poder fazer o launch. Isso. Ah, olha que legal, pessoal. Vamos lá, então. O One Pedal acionado para você também testar essa regeneração de energia, que é um pouco mais agressivo dessa forma. Você tira o pé e sente o carro de fato desacelerar. Bom, pessoal, aqui de cara o carro está com uma boa bateria, então a gente está usando o carro em modo 100% elétrico, que aliás é a principal utilização dele, né? Agora nós vamos pegar o acesso à pista, certo? Exatamente. Tá liberado? Normal, bem na saída que a gente vai parar para fazer o launch. Ok, vamos lá então. Sempre é um prazer dirigir aqui no histórico Autódromo de Interlagos, né? Sempre bom. Sempre legal, mas vamos lá, vamos lá. A pista aqui, aliás, ela tá muito bem conservada, né, Felipe? Sim, a Fórmula 1, obviamente, toda vez que vem todo ano para cá, reforma bastante do autódromo e acaba ajudando a manter asfalto, toda a parte de infraestrutura tudo em dia. Sabe que tinha uns gênios aí que queriam transformar isso aqui em condomínio, né? Ouvi dizer, acho que foi motivo de pesadelo para muita gente durante um tempo. Ainda bem que não aconteceu isso, né?
A gente vai parar entre os cones amarelos e pretos, por favor. Ok, vamos parar aqui entre os cones. Ok? Procedimento de launch é quase igual todo qualquer carro. Vamos frear com o pé esquerdo forte. Ok. Acelerar de uma vez só com o direito. Quando aparecer o aviso no painel, começa a contagem. 3, 2, 1. E aí a gente larga, tirando o pé do freio e acelerando. Quando chegar em mais ou menos 100, 110, eu vou pedir para você reduzir para a gente já fazer nossa primeira chicane. Bom, vamos lá. Então, pisando tudo. Só um momentinho que ele acionou aqui. Ah, precisa acionar aqui o cronômetro, né? Na verdade, tem que desligar o ESP. Senão ele não... olha aí, tá vendo, pessoal? Dica, desligar o ESP. Agora pronto? Agora pode ir lá. Então vamos lá, acelerando. 3, 2, 1, vai! E é bruto, hein? É bruto. Para um carro vamos dizer assim, de proposta de passeio, ele vai muito bem, né, Felipe? Exatamente, 0 a 100 em 4.8 é um bom 0 a 100. Vai muito bem, né? Impressiona até mesmo para você que é um piloto profissional? Sim, principalmente o motor elétrico, ele te entrega esse torque instantâneo que é sempre surpreendente, né? E olha, o objetivo aqui não é a gente barbarizar com o carro, né? Mas sim sentir um pouco mais do produto, ver como é que ele responde e tudo mais. Bom, apesar de ter aqui uma carroceria de SUV, até me ajuda aí, Felipe, você que é um cara que conhece bem do produto, tá aqui testando o carro. Eu tô sentindo uma dirigibilidade bastante agradável, ele não tem aquela coisa de uma rolagem extrema de carroceria, é isso mesmo ou não? Exatamente, é um carro que é muito bem dimensionado, o peso dele com a suspensão, então, obviamente, é um carro mais alto, ainda acima de 2 toneladas, você sente um pouquinho, mas é muito bem confortável e traz bastante grip para o carro durante as curvas. Não chega a ser um carro assim, digamos, tão instável nas curvas? Não, ele controla bem, principalmente os controles todos eletrônicos e elétricos. Assim que a gente termina de fazer o launch, ele já aciona o ESP novamente, então ele controla bem o carro nas curvas. O que eu vejo aqui, ó, quando você dá aquela demanda no pedal do acelerador, ele vai bem, né? Ele busca bem, né? Os 78 kg de torque ajuda bastante, principalmente nas retomadas, né? Ele tem uma resposta muito boa. E quando você faz uma saída de curva, você vê que ele busca rápido, né? Ele traz bem o sistema. Olha, eu tive poucas oportunidades de dirigir aqui em Interlagos. Geralmente eu dirigi sempre carros mais potentes, né? Vocês já acompanharam aí no canal. Mas eu vou dizer para vocês que é a primeira vez que eu estou dirigindo um carro eletrificado aqui em Interlagos. E a principal coisa aqui é a resposta que ele tem, né? Exato. A gente vai fazer mais uma chicane de redução de velocidade aqui na curva do Café, que é um ponto bem delicado do circuito, principalmente com os carros que chegam rápidos aqui. Tá. E aqui a gente volta a retomar a aceleração forte, vai ter mais um ponto de afunilamento lá na frente para a gente dar de novo uma reduzida e aí assim acelerar forte até a frenagem do S do Senna. Tá, então onde é que a gente consegue ver o ponto mais forte de velocidade do carro? Qual é o momento? Assim que a gente passar aqui agora, a gente já vai acionar o modo esportivo, tanto no volante quanto no motor, podemos acelerar fundo até a placa de 150. Então, vamos lá, olha. Tá vendo que o carro busca bem, pessoal, ó, 150, 60... Freio. Ele vem rápido, né? Esse carro, pessoal, tá limitado em 180 km por hora de velocidade máxima, né? Isso é uma característica muito comum aí nos carros eletrificados, até para que não seja destruída a bateria, não só em autonomia, mas também em vida útil, para não ser uma drenagem muito forte de energia. Mas ainda assim, 180 já é um bom número, né, Felipe? Geralmente na rua a gente não usa mais do que isso, só em autódromo mesmo, então acho que é de bom tamanho. Já resolveu o problema, né? Bom, aqui nós temos uma chicane de redução de novo, né? Vocês fazem isso para a galera não empolgar muito, né? Exatamente, é um carro que é rápido, não faz barulho, as pessoas acabam não se acostumando em alguns casos, quando vê já está extremamente rápido no final da reta, e aí não dá tempo de parar, a pessoa fica mais nervosa e é onde a gente acaba tomando alguns sustos de vez em quando. Toma muito susto aqui no autódromo? Interlagos é bem tranquilo, mas sempre tem uma um vez ou outra que você tá no dia errado, vamos dizer assim. Sempre tem um susto, né? Tem um susto mais ou menos. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Me fala o ponto de frenagem para mim não errar. Vamos lá? Passou o cone vermelho, pode começar a frear, deixa o carro rolar, utiliza todo o grip mecânico dele. Já vai apontando lá para o cone azul novamente e pode vir retomando a aceleração de forma progressiva, deixando o carro escapar bem. Deixa ele fazer a curva, deixa ele deitar na curva, né? Exatamente. Essa aqui é bem fechadinha, né? Essa é a segunda mais fechada do circuito. Tem que segurar um pouquinho aí para não abusar, né? Exatamente.
Olha, pessoal, vou dizer para vocês que assim, é legal, tá? É legal, a primeira experiência que eu tenho aqui com um veículo 100%, quer dizer, 100% elétrico, não, eletrificado, mas na prática é quase que um 100% aqui, né? Basicamente a gente quase não usa o motor a combustão, até mesmo em Interlagos aqui. Ele começa a acionar quando chega muito no alto giro, vamos dizer, perto dos 180, ele aciona mais um pouco, ou numa retomada muito forte, que ele também dá uma puxada no motor a combustão. De resto, é quase que tudo 100% elétrico. Exatamente. Bom, ali na reta, Felipe, me ajuda, a gente consegue buscar os 180 ou não tem condição de chegar no limitador desse carro aqui? Eu acredito que ele vai limitar um pouco antes. Então a gente pode tentar fazer mais uma passagem na reta, acelerando tudo. Qual que é o ponto? É aqui que eu piso tudo ou não? Onde é que eu piso? Passar o primeiro S e depois a gente pode pisar um pouquinho mais forte. Pra gente tentar buscar o 180. Então você monitora pra mim que eu vou prestar atenção na pista, tá bom? Por favor. Então, ó, vou usar aqui a assessoria de um profissional de verdade. Agora vamos acelerar. Pode pisar, vai lá. Então vamos lá, pessoal, buscando aqui, ó. 70, 80, 90, passar no meio dos cones, né? Sem levar os cones embora, né? Vambora, vamos lá. Deixa eu apontar aqui. É que com essas velocidades vai lá. Prefia. 160, 170 e limitou. 182. 182. Então a gente vê que, bom, eu já achei sensacional o carro, tá, pessoal? De novo, o objetivo aqui não é a gente moer o carro no autódromo. A gente está aqui mais para poder fazer a experiência e ver como tudo isso funciona, ver a tecnologia do Aval H6, claro, um piloto profissional que estava auxiliando a gente. Mas eu gostei bastante. Eu achei bem legal. Você, na primeira experiência que você teve com esse carro aqui, evidentemente, você já tinha tido experiência com eletrificados, elétricos? Como é que foi? Eu já tenho bastante experiência com outras marcas na parte de eletrificado e principalmente 100% elétrico. Eu já sou de uma geração que eu aceito bem, né? Ainda tem aquela resistência de algumas pessoas de não gostar do motor elétrico, por não fazer barulho, por não ter aquela coisa tradicional. Mas eu gosto, principalmente porque ele te entrega o torque instantâneo. Piloto profissional que não tem nada contra, muito legal isso. Exatamente. E honestamente eu acho, né, a gente vê que isso tende a ser uma coisa do futuro exatamente pela performance que ele te entrega, principalmente na arrancada, que é onde a gente geralmente é o que mais precisa para um piloto profissional, é exatamente a retomada de aceleração. Velocidade final é mais determinado por aerodinâmica do que o próprio motor em si, então a gente precisa melhorar essa retomada. E o que você diria desse carro? Qual foi a sua experiência para esse produto aqui? Olha, foi extremamente positiva. Na verdade, quando você observa um carro um pouco mais alto, a gente já tem aquela expectativa de descer a sua expectativa, pensando que o carro não vai contornar tão bem. E aqui foi extremamente positivo, porque ele é um carro, né, um SUV, mas você, vamos dizer assim, a gente coloca desaforo nele e ele acaba aceitando bem, se comporta muito bem na curva. Coloca o desaforo. O desaforo é levar no limite e escorregar as 4 rodas, né? Mais ou menos isso. É quando o carro sai de lado geral, né? Exato. E esse fato dele ter a tração integral, né? São 2 motores elétricos, um em cada eixo. Como é que você avalia o comportamento dinâmico dele, na opinião de um piloto? Olha, ele muito bem, principalmente pensando para a rua, né? A gente notou que ele tem uma tendência a jogar mais tração para a dianteira, o que para o dia a dia é excelente. A gente não precisa de um carro que, quando você acelera e jogue a traseira ou venha traseirando, como a gente chama. Então é muito boa essa dinâmica dele. Obviamente, quando a gente vem para a pista, quando a gente acelera, ele joga muito mais para frente, ele tende a dar uma escorregada de frente até o controle de tração calcular e ajustar essa trajetória dele. Então você diria que aqui nós temos uma distribuição boa? Sim, principalmente para o dia a dia, eu acho que é basicamente excelente, quase como perfeita, para dizer a verdade. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, a oportunidade foi mais de sentir o desempenho do carro, e o desempenho é muito bom. A parte de rolagem de carroceria também me surpreendeu por ser um SUV, claro, evidentemente que a gente está comparando com outros produtos equivalentes. E o mais legal é a oportunidade de ter um piloto profissional, foi muito gentil o Felipe aqui. Felipe, obrigado pela gentileza, a gente pôde mostrar aqui a velocidade máxima do Aval H6 e é sempre uma experiência muito legal dirigir aqui no Autódromo de Interlagos. Mas como vocês estão vendo, o carro está integralmente aprovado em matéria de performance, que, de novo, não é só a minha opinião. Quem está dizendo aqui, piloto profissional, tem mais de 20 anos de experiência aí no mercado. E, de novo, piloto profissional que não tem nada contra os carros elétricos ou eletrificados, o que é, acho que uma raridade no setor, né? Tá mudando, mas ainda é uma raridade. Ainda a maioria gosta do barulhão do V8, V10, V6, biturbo.
Mas, como vocês viram, a Val H6 está plenamente aprovado, pessoal. No momento da gravação desse vídeo, não foi informado o preço aqui do modelo. Mas assim que a gente souber, a gente coloca a informação atualizada aqui na descrição do vídeo e também na matéria completa no comprecar.com.br/revista. Gostou aqui do Aval H6 na versão GT? Olha a minha dica, procura aí as concessionárias GWM do Grupo Caminho. São unidades no interior do estado de São Paulo. Garanto para vocês, melhor atendimento e melhor negócio nessa nova marca que está chegando no mercado brasileiro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.